Sou o irmão Ernesto, né? A minha família é de Tatuí, estado de São Paulo. Somos uma família de 11 irmãos vivos, né? Mas, na verdade, éramos 15, eu conheci, os 4 que faleceram eu não conheci. E na congregação eu entrei em 1974, no seminário. Agora, como religioso na congregação, eu fiz a minha profissão, a primeira profissão religiosa que eu fiz foi em 1983. Então eu tenho 38 anos de vida missionária dentro da congregação redentorista. Quando eu tinha 14 anos, havia uma senhora no meu bairro, eu nasci num bairro chamado Aleluia, é um bairro bem longe da cidade. E essa senhora, ela era assim, fazia parte da Liga de São Geraldo. Então, todo dia 16 do mês, as mulheres se encontravam, né? O grupo era de Tietê. Mas eles se encontravam para rezar sobre São Geraldo, estudar sobre São Geraldo. E essa senhora, o nome dela é Teresa, ela passou para mim a imagenzinha de São Geraldo com a oração. E eu comecei a rezar aquela oração de São Geraldo, né? Rezar lá no meio do sítio, na roça, né? Bem longe, né? E eu comecei a me encantar com a vida dele, tudo, né? E aí começou esse desenvolvimento. E uma coisa que eu gosto de lembrar também é... Uma vez eu estava assim, bem numa mata, eu gosto muito da natureza, sabe? Eu amo a natureza. E uma tarde de outubro eu estava sentado debaixo de uma mata, de uma árvore, né? E em cima vi que um sabiá começou a cantar, bem na minha cabeça, né? E aquele canto, é uma coisa interessante, aquele canto me encantou, aquele canto do sabiá me encantou, e aí eu comecei a contemplar o sol que se punha, né? Sol de outubro, né? Tudo vermelho. Aí eu tive uma sensação tão boa, sabe? Parece que Deus, através dessa natureza, Ele entrou em mim e me iluminou. E a partir dali, então, parece que eu já comecei a fazer umas certas opções. Eu não sabia para que era, mas era para Deus. E eu até conversei com o padre, né? O nome dele era Padre Pássaro, ele me acompanhou e ele foi mostrando para mim, assim, ó, se você quer seguir, vamos seguir então. Aí, nesse tempo, na minha cidade, tinha um outro irmão redentorista, ele chamava Joaquim. E eu conversei com ele, o padre falou, conversa com o Joaquim, ele mora em Tietê, ele pode orientar você. Aí eu conversei com o Joaquim, o irmão Joaquim, na época, e ele então me deu o endereço, me orientou tudo, e a partir dali, então eu já comecei o meu processo vocacional no seminário, agora diretamente no Seminário São Geraldo. E em 1974, então eu deixei a minha família e fui para o seminário, e aí então passou o meu tempo de formação no seminário, e depois então fui para o noviciado. Então eu já tinha mais ou menos, já tinha a ideia de como que era ser irmão e eu já vim direto para ser irmão. O primeiro trabalho que eu fiz na congregação foi trabalhar como sacristão. Esse foi o primeiro. Aí depois o segundo, aí já comecei a trabalhar na pastoral, né? Comecei a trabalhar com os boia fria, né? Então eu trabalhei muito tempo numa cidade chamada Garça, aqui no estado de São Paulo. Eu fui trabalhar com aqueles que trabalhavam nas fazendas, né? Então eu ia lá dar catequese para eles, eu ia fazer celebração, eu ia conviver com eles. Esse foi o trabalho que eu fiz. E depois eu vim para o santuário. Aí no santuário eu fiquei muito tempo, 14 anos, trabalhando com as vocações dos jovens romeiros. Trabalhei muito tempo com os jovens romeiros que vinham aqui. E eu tinha uma equipe, né? Nós formamos uma equipe para ajudar os jovens. O que a gente fazia com essa equipe? A gente preparava teatro, né, com essa equipe, preparava coreografia com as crianças, com os adolescentes. E então, quando os jovens vinham, depois que terminava a missa, a gente convidava os jovens para descer até o auditório que existe até hoje. Então, eles desciam até lá e lá, então, a gente fazia então essas apresentações, essa chamada vocacional e depois encerrava com a consagração de Nossa Senhora. Então isso foi durante muito tempo. O trabalho que eu fiz bastante tempo aqui, trabalhei muito tempo aqui, também aqui na Rádio Aparecida, né?
eu fiz um programa aqui na rádio durante 7 anos, né? Saudação Angélica, e muitas pessoas, eu tinha uma audiência muito grande. Eu recebia carta até do Paraguai, né? O pessoal ouvia muito esse programa, né? Todos os estados me inscreviam nesse tempo. E também fiz um trabalho muito aqui em Aparecida e nas missões também, um trabalho com os jovens na escola, né? Então a gente via nas escolas, dar palestra para a juventude, né? E incentivar os jovens a seguir o caminho, né? Mas eu não ia sozinho, não. Eu tinha equipe, uma equipe de jovens que ia comigo. Eles levavam as apresentações, as coreografias que eles montavam, né? Então a gente fazia esse trabalho com as crianças e com os jovens nas escolas. Isso a gente fazia muito, né? E depois também depois fui para Panorama, né? Lá eu fiquei 6 anos trabalhando com os acampados, né? Durante muito tempo a gente trabalhava com o pessoal dos acampamentos, né? E lutando com eles, né? Para eles, porque às vezes eles precisavam de uma presença religiosa, um estímulo para eles ter a terra deles, né? Para eles poderem fazer as plantações e viver também. Então, durante muito tempo a gente ficou lá trabalhando com eles, ajudando eles a rezar, dando catequese, dando curso de batismo, casamento, a gente fazia também. Então, é um trabalho que nós fizemos lá também. Eu também trabalhei muito tempo lá. Depois eu vim para a formação. Então, eu trabalhei também na formação dos irmãos, lá no Seminário São Geraldo, né? Trabalhei nessa formação durante 3 anos, fiquei na formação, e tinha um padre comigo, o Padre Belo, né? Aí da formação eu fui para trabalhar no secretariado das vocações, durante 6 anos, né? Eu trabalhei no secretariado, inclusive os jovens que eu acompanhei estão chegando agora para a ordenação. Muitos deles já fizeram a profissão religiosa, né? E eu me sinto feliz, né? Me sinto feliz por ter ajudado algumas pessoas a seguir esse caminho que estavam querendo seguir, né? E uma coisa na missão também, agora depois passei para a missão, né? Uma experiência boa de missão, você vai perguntar daqui a pouco, eu vou contar, né? Eu vou contar, então, uma experiência boa. Então, eu acho assim, que ser irmão, às vezes o pessoal pensa, mas sou irmão, não é só irmão. Nós somos missionários, né? É o trabalho da congregação. E todo esse trabalho que eu fiz é trabalho que a própria congregação assume e a gente assume junto, né? Esses trabalhos da congregação. É isso. A área dos irmãos, ela tá, cada vez ela vai ampliando, né? Ela vai ampliando. Na época o que se fazia mais era sacristia, era portaria, aquela coisa assim. Mas agora, com o tempo, vai evoluindo, né? Então agora os irmãos, eles trabalham em administração, trabalham em comunicação, em missão, mas trabalham também na sacristia, portaria também. Então, evoluiu, né? Aumentou. Formação, eu fui muito tempo formador também, né? Nas vocações também, nos secretariados, a regimentar vocações para a congregação. Então, os irmãos estão envolvidos também dentro desse quadro, nos santuários também, né? Então, os irmãos também trabalham nos santuários. Enfim, tem uma gama de coisas que os irmãos fazem, né? Que a gente... É muito, muito bom essa versatilidade, né? Essa versatilidade dos irmãos chama muita atenção. Porque, às vezes, a pessoa ela tem um dom para uma coisa e, às vezes, ela é presa na outra, né? Então, havendo essa abertura, né? A congregação dá essa abertura, né? Para aqueles que têm o dom, colocar esse dom em prática, né? E isso está acontecendo, graças a Deus está acontecendo, você vê isso aí. O missionário redentorista é aquele que vai em nome de Jesus, né? Aquele que em nome de Jesus, ele vai levar a mensagem. E a mensagem não é palavra. Palavra não marca, você pode falar o que você quiser, mas o que vai marcar as pessoas é a maneira com que você convive com eles, que você entra no mundo deles, né? Que você está junto com eles. Então, ser missionário é estar com o povo, estar junto, estar presente.
Essa é a marca. A mensagem é a própria pessoa. Não é aquilo que ela fala, mas ela, o missionário, ele é a mensagem. Ele é a mensagem. E não é aquilo que ele fala. O que ele fala tem que estar de acordo com aquilo que ele é. Não é falando, mas é expressão de vida, né? Então, eu acho que ser missionário é isso aí. É ser presença, é ser mensagem, é ser continuidade de Jesus. É um pouco disso.